No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, é sem a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você a margarida. Vamos nos beijar olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não foi amor, foi sim desse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais um medo no coração. Vocês, hoje é a nova programação. Você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei, parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. Que delícia, muito bem, bem-vindos. Já? Eu tô ficando craque. Que gostoso, essa sala cheia de gente nova. Bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez. Como é seu nome? Bianca? Maíra? Francisco? Elza. E a Mari. A Mari é muito conhecida, pra mim não sei, já deve ter rolado a gente ter se visto. Eu sei que vocês falaram o nome de vocês, mas é provável que eu pergunte de novo durante o programa. Né? Mas olha, é uma grande satisfação tê-los aqui, além dos nossos amados, claro, nossos queridos alunos. Toda quinta-feira a gente faz essa transmissão ao vivo pela internet, fiquem à vontade para estar sempre conosco. Se não puderem, pela internet. Isso daqui é uma degustação muito gostosa do que acontece aqui todos os dias, aqui na Coexiste, onde nós temos um trabalho de elucidar todos os mistérios. Então, todos os mistérios acabaram, a verdade está no ar. Mistérios de ordem existencial. Viu? Lógico. Se você quer saber o que seu marido faz quando sai de casa, a gente não sei, talvez a gente saiba. Pode ser. Mas a gente não sabe que número vai dar na loteria, a gente não sabe, né? Não sabe como funciona a injeção eletrônica, esse tipo de coisa a gente não sabe. Mas eu pelo menos não sei. Mas se vocês quiserem saberem totalmente como funciona, o que é a vida, como ela funciona e como viver de acordo com o fluxo da vida, é isso que a gente faz.
Então, todas as quintas-feiras, a gente faz um programa com um tema determinado. E se você quiser saber tudo mesmo, nós temos um curso anual chamado A Verdade Presencial. E que inclusive, às segundas-feiras à noite, começou uma turma agora, ainda dá tempo de entrar, quem está afim. E nós vamos iniciar uma turma de terça à tarde também, provavelmente daqui 2 semanas. E na semana que vem, 19 e 20, teremos um workshop. O workshop é a porta de entrada para os nossos cursos, é onde você entende de maneira sistemática tudo. Né? Você tem uma visão geral de todo o tema. E aí nós aprofundamos no curso. Então fiquem à vontade para participar conosco de tudo, sempre que quiserem. Ok, e esse programa também é interativo, vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. Com certeza, é fundamental essa troca. Esse programa não faria sentido sem as pessoas interagirem. Esse programa foi feito para quem está ouvindo. E quem está assistindo pela internet também pode participar. Pode perguntar ao vivo pelo MSN, a verdade está no ar, @coexiste.com.br. Ou você faz o seu perfil no chat do stream, que é o site onde você está assistindo, ou pelo Facebook, facebook.com/coexiste. Entra lá no link do programa, que você pode assistir por lá e usar o chat do Facebook também para falar conosco. Somos totalmente acessíveis. Tem muitas maneiras. E tem o telefone, que está com a Paty. O telefone da Paty é 84 30 22 88. E o do Cauim, para quem não nos conhece, Cauim e Aline. Meu telefone não sei onde está. Então não liga pro telefone do Cauim, só pro da Paty. Fala, Marquinho. Twitter. Coexiste oficial. Siga-nos no Twitter. Siga-nos no Twitter! A mais recente novidade da Coexiste. Coexiste Oficial, @Coexiste Oficial. O Marquinho vai ficar tweetando, eu não vou não, porque não dá tempo. Como é que é @Coexiste Oficial. @Coexiste Oficial. Ok. Adorei, Marquito! Adorei! Então, qualquer frase da hora que acontecer aqui, a gente vai ficar tweetando. Essa é a proposta. Delícia! Eu vou seguir. Cauim e Anin vai seguir Coexiste Oficial. Ok, bom. Então, como vocês já sabem, cada semana a gente faz fala sobre um tema, né? E o tema que a gente escolheu para fazer hoje é o seguinte: como manter a proximidade e a condição de orientador ao mesmo tempo. Porque imagina-se que existe uma distância, né? Que quem é professor tem que manter uma distância do aluno. Ou o aluno que olha para o professor, ele mesmo coloca essa distância. E como que a gente faz para manter a proximidade? Porque a nossa meta é a proximidade. E manter também a condição de orientação. Porque isso parece ser uma coisa entre aqueles reconhecidamente, que são reconhecidos como professores e aqueles que são reconhecidos como alunos, ou aqueles que são reconhecidos como orientadores e os que são reconhecidos como orientados. Mas a coisa é muito mais ampla do que isso. Porque a relação de ensino-aprendizado acontece entre todos que se relacionam. Todos os relacionamentos são relacionamentos de ensino-aprendizado. Todos. Você sempre ensina e você sempre aprende. Ok? Então, se você não entender essa relação entre a proximidade e a possibilidade de você orientar e ser orientado e ao mesmo tempo manter essa proximidade, se você não entender isso, você acaba se distanciando toda vez que você se coloca na posição de orientador ou de orientado. Entendeu? E isso acontece a todo tempo. A todo tempo você acaba se colocando na posição de orientador ou de orientado, né? A gente agora começou a fazer
treinamento com o corpo, né? Que faz parte, agora começou a fazer parte dos nossos trabalhos aqui também. A Coexiste é cursos e treinamentos. Então, a gente sempre oferece alguns treinamentos, alguns projetos de treinamento para facilitar a introdução de tudo que se aprendeu no curso na vida prática. E a gente criou aqui um centro de treinamento do físico. E nesse centro de treinamento tem dois personagens que são os treinadores, o Dani e a Raquel, e eles são muito bons nisso. Então nós dois são divididos em turmas, e nós dois fazemos a introdução de cada período, de cada turma, fazemos uma introdução de 20 minutos, depois eles dão os exercícios por mais 1h20. E quando eu estou fazendo a introdução, então é a minha vez de orientar. Então, quando eles assumem os treinamentos, tem horas que eu sou aluno deles, na hora dos treinamentos. E eu sou um aluno super aplicado. Então, nessa hora, eu sigo exatamente aquilo que eles falam, né? Eles estão me orientando como fazer os exercícios, que eu não sei, não conheço muito bem isso. E em nenhum dos momentos, seja quando eu estou ensinando, quando eu estou falando, fazendo a introdução, ou quando eu estou recebendo a orientação dos exercícios, em nenhum dos momentos a gente se afasta um do outro, uns dos outros, né? No caso do Dani e da Raquel. Nós somos muito próximos, qualquer que seja essa condição. O mundo entendeu sempre que essas condições são separadas, né? Parece que professor e aluno, instrutor e instruído, orientador e orientado estão separados. E inclusive por uma condição hierárquica, muitas vezes. Então, cada vez que o seu marido vai falar alguma coisa para você, vai ensinar alguma coisa para você, você já fica meio de pé atrás, porque ele já vai querer ser melhor, né? Ele já vai querer, né? Quer dizer que eu vou ficar por baixo, vai ficar por cima, né? No momento de orientar, isso que eu vou falar. Então, durante a orientação, né? Assim, não, se agora vai ficar me ensinando, vai ficar me dando aula agora, né? O marido dando aula para a esposa, como assim? Não, existe uma crença de que sempre o homem que tem que ensinar para a mulher, né? É muito difícil, existe essa crença. Na crença, quem acredita que é homem, acredita que tem que ensinar a mulher. Normalmente quem acredita que é homem não aceita aprender com mulher. Quem acredita que é homem e acredita que existe mulher, não aceita aprender com aquele que ele reconhece como mulher. E se ela quiser explicar para ele como é que usa um absorvente? Só para ele saber. Ele fala, como é que você usa isso? E daí? Ela não pode ensinar para ele? Ele vai ter que ensinar para ela como é que usa o absorvente. Eu acho muito pouco provável que ele queira aprender. Aliás, eu acho que os homens perdem grandes oportunidades de aprender por causa dessa crença boba. Se você quiser tentar explicar como é que é... Eu coloco um albei. Então, dentro da crença de homem, se ele entende que uma mulher sabe mais do que ele pode se rejeitar, aprender com a desculpa de falar isso é uma coisa de mulher. Isso é uma coisa de mulher, eu não preciso saber disso. Se as mulheres sabem mais do que os homens nisso, o homem, isso passa a ser irrelevante para o homem. Então, mas é que o Cauim deu um exemplo de uma coisa que ele vai considerar essa coisa de mulher, não quero saber. Mas você sabia que não... Não, mas eu me interesso por saber. Então, eu ia falar isso. Não existe como você se interessar por uma mulher sem se interessar por todas as coisas que envolvem isso, entendeu? Não tem como você se interessar por alguém e não se interessar por tudo que acontece na vida dela. Não tem como. É uma mentira que você se interessou por aquela pessoa. Mas mesmo no que diz respeito a assuntos, entendeu? Se tiver uma economista, um cara que é economista, ele vai ter dificuldade de aprender com ela, ele vai querer ensinar ela. Pode ser que em alguns momentos, se ela tiver com muita pressa, eu possa
Eu posso colocar o absorvente na calcinha, com aquelas abas, né? Vira para fora assim, não tem que fazer. Então, você andou observando, já aprendeu? Muito mais do que você imagina. Estou observando o tempo todo. Eu nunca ensinei, é tudo por observação que ele sabe. Né? Mas é porque ele tem muito interesse. Muito, em tudo. Enfim, mas essa relação ensino-aprendizado, ela acontece todo o tempo, né? Então vamos lá. O que seria então orientar? Já que nós estamos falando sobre como manter a proximidade na condição de orientador e ao mesmo tempo como manter a proximidade e ao mesmo tempo manter a condição de orientador, né? O que é então, o que é orientar? Por que é que essa questão de orientar foi colocada numa condição de diferenciação de status? Sei lá por quê. Não tem, parece que quem está ensinando, não, agora você vai aprender comigo. Ué, não. O que é orientar? É passar sabedoria. A Sol está falando, passar sabedoria. E como é que... Oi? Mostrar um caminho. Mostrar um caminho. Ok. Então, tanto para passar sabedoria, tanto passar sabedoria, ou mostrar um caminho, ou passar, você percebe que passar uma sabedoria, isso quer dizer compartilhar alguma coisa, certo? Você tem que compartilhar alguma coisa. Só que para você compartilhar, olha que interessante, olha. O conhecimento, assim, quando você vai compartilhar alguma coisa que você tem em você, você não pode pegar isso e jogar na pessoa, né? Você, peraí, vou pegar uma palavra e vou jogar na pessoa. Tá? Eu vou pegar uma ideia e vou jogar nessa pessoa. Qual é? Porque assim, por exemplo, se você vai transmitir eletricidade com um fio, né? Ou o som se transfere pelo ar, mas como é que efetivamente uma ideia chega até outra pessoa? Não pararam para pensar nisso? Eu nem tinha programado falando exatamente disso, mas eu acho que me ocorreu agora falar disso e acho que é importante. Como é que a gente consegue transmitir algo? Qual é o veículo condutor da sabedoria de uma pessoa para outra? O homem tem 5 sentidos físicos, então ele transmite através dos 5 sentidos. Você tem a fala e tem um ser que decodifica essa fala através da audição. Se você escreve um texto através da visão, a pessoa lê e através da visão ele decodifica aquele sinal. Você tem um ser decodificador dentro de você que interpreta esses fatos. Ok, entendi. Qual é o seu nome mesmo? Francisco. Francisco, obrigado pela sua participação, Francisco, muito legal. Esses dias a moça que trabalha aqui, a nossa empregada, ela levou um susto. Ela falou, hã? Ela é meio nordestina, dizendo, hã? Porque foi assim, eu falei, se a salada não está picada e temperada, eu acabo não comendo, sabe? E aí ela pegou e picou a salada, e temperou e me deu. E pôs no meu prato. Aí nossa, foi muito gostoso comer a salada. Aí eu olhei assim e falei para ela assim, sabe, eu não me interesso tanto assim pela salada. Mas eu estou sentindo, quando estou comendo essa salada, eu estou sentindo que eu estou comendo você. Nossa, muito mais do que a salada. Eu não estou comendo a salada, eu estou comendo você. Hein? Estou comendo o quê? Ela já imaginou. Ela só ouve essas frases. Ela imaginou outra coisa. Mas eu estava falando outra coisa. Então, assim, quando ela colocou tudo que ela fez ali, você sente que ela deixou algo dela ali? Percebe? A Yanin fez. Você não falou isso pra Rubens? Não, eu falei. Não, ele estava conversando comigo, ele me pediu
Ah, você acha que ele ia falar que tô comendo você? Falando por comer? Não, daí eu... Aí eu convulsionaria. Eu falei pra ela. A Yanin colocou a Yanin temperou, cortou, temperou. Ele falou, tempera a salada pra mim. Aí eu Só que temperei a salada do meu jeitinho e coloquei no prato dele. Então, eu coloquei eu na salada. Eu me coloquei na salada. E ele sente. Assim, vocês sabem do que ele está falando. Vocês sentem. Francisco. Quando eu estou na comida. Como é que é o nome dela? Elsa. Quando ela faz... Você já cozinhou para ele, provavelmente? Sim. Quando você vai comer a comida que ela faz, você percebe que tem algo dela na comida? Percebe, né? É diferente de pegar algo industrializado, né? É diferente. Ela põe uma coisa ali que você fala, nossa, né? Então, quando a gente vai compartilhar uma ideia, então, o que aconteceu é que ela fez isso para mim, e eu falei, por acaso, a Romilda assistiu a cena, mas tudo que você faz, você coloca você. Okay. Não tem como. Então, você se coloca em tudo que você faz. Então, quando você vai transmitir sabedoria a alguém, a relação professor-aluno, ela acontece assim, ó, o que faz a ponte para chegar até a pessoa? Quem faz a ponte para chegar de um até o outro? É você mesmo. Ao você compartilhar, você compartilha você. E você compartilhando você compartilha, você passa por ali o que você sente, o que você acredita, entendeu? Você compartilha você e você compartilha tudo o que você pensa sobre você, tudo que você acredita. Entendeu, Francisco, ou não? Sim, claro. Ok? Então, você compartilha você, e quando você compartilha você, o que você está passando, o que você está querendo ensinar, vai junto. Mas você tem que compartilhar você. Não dá para você se negar, se fechar e ao mesmo tempo ensinar. Entendeu? Ensinar é uma atitude de compartilhar, é uma atitude de estender a si mesmo. Estender a si mesmo, é estender a si mesmo e entregar tudo que você já aprendeu. Entende? E não é possível, quando você estende você até o que parece ser o outro, quando você estende isso, não, você sente, quando você se estende mesmo, você se sente uno com aquela pessoa. Você se unifica com aquela pessoa. E nessa unidade, nessa união, nessa unidade a sabedoria é transferida. Nessa unidade você consegue, que na verdade assim, você consegue levar a pessoa até um lugar na mente onde ela consegue compartilhar dessa visão que você aprendeu a ter sobre algo. Okay? Porque ensinar, transferir o saber, não é feito assim, não é, as pessoas acham que ensinar é assim, 2 mais 2 igual a 4, né? Ensinei. Isso não é transferência de saber. A transferência de saber é compartilhar o saber. Você leva a pessoa até o lugar onde está o saber e a pessoa compartilha daquilo, pega aquilo para ela, entende? Mas é necessário compartilhar desse lugar da mente. Isso só é possível na visão da igualdade. Se um professor, vamos dizer assim, ele se acha diferente do aluno e ele faz questão de manter essa diferença, o aprendizado nunca acontece. Nunca acontece. Então, não é possível sentir-se uno vendo diferenças, se vendo diferente um do outro. Isso que
Porque a casa de ferreiro espeta de pau. Santo de casa não faz milagre. Né? É justamente porque existe a necessidade de se manter uma hierarquia. Né? Tanto que assim, é o pai que aprende, que ensina o filho, é a mãe que ensina o filho. Dificilmente assim, a gente vê pais e mães abertos a aprender com os filhos. Né? Porque existe essa coisa de manter a hierarquia. Hoje eu acho que a galera até, a gente está vendo, tem muitos pais aqui, muitas mães, né, Maíra? A galera aprende com você? Muito, né? Ah, é? Alguém, por exemplo, a minha professora, eu posso me relacionar com ela colocando barreiras? Você está dizendo assim, você tenta se relacionar com a sua professora, você tenta tirar todas as barreiras e a sua professora coloca as barreiras. É possível você se relacionar desse jeito? Entenderam a pergunta dela? Então, Maíra, quando as pessoas colocam barreiras no relacionamento, elas colocam barreiras no relacionamento. Isso significa que elas não querem se relacionar. Elas só colocam as barreiras justamente porque elas estão com medo de se relacionar. Elas evitam se relacionar. Aí elas se utilizam das barreiras. O medo é uma barreira. Né? E por mais que você queira, enquanto a pessoa estiver colocando essa barreira, vai ser difícil você se relacionar com ela. O trabalho é tirá-la do medo para que ela retire a barreira que ela mesma colocou. Entendeu? Então, o que é que tira o medo das pessoas? Amor. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você ama, você percebe que a pessoa está colocando uma barreira? Espera, tá tudo bem. Ela não é a barreira, ela é o que está por trás da barreira. Né? Então, relaxa. Tem uma barreira, mas atrás da barreira tem ela. Né? Então você sabe que ela está ali. Então você vai precisar, nesse processo, de uma coisa própria do amor, que se chama paciência. Né? Você vai precisar de uma outra coisa também, que faz parte do amor, que se chama gentileza. Entendeu? Tem uma outra coisa também importante nessa hora, que se chama, também faz parte do amor, se chama alegria. Você tem fáceis, né? Então, se você combinar, tem outros. Tem uma outra coisa que é muito importante, que se chama mentalidade aberta. Que quando você olha para a pessoa, você tem que ter a mentalidade aberta para não fazer julgamentos sobre ela. Tudo que ela te disser, todos os comportamentos que ela tiver com você, eles não são julgáveis, eles são compreensíveis. Todo julgamento é uma questão de falta de compreensão, é uma questão de você não estar aberto para compreender aquela estrutura que está chegando perto de você. E no momento que você julga, aí você já perdeu a alegria, já perdeu a paciência. E fica muito difícil de amar. Então, se você deixa a mentalidade aberta, tudo que vem dela são ferramentas para te ensinar como lidar com ela. Né? E ela vai te dar todas as dicas de como se relacionar com ela. Né? Aí você olha para ela e vê como se relaciona com ela e fica esperando ela dar as aberturas para você conseguir efetuar esse relacionamento do jeito que ela consegue, porque você tem que respeitar no sentido, você tem que levar em conta a estrutura dela, senão não vai dar, entendeu? E aí você tem que ter toda a paciência para esperar o momento certo de colocar as coisas da maneira correta, da maneira pertinente, entendeu? Da maneira adequada, para que ela entenda. E se ela entender, se você conseguir se fazer entender, ela vai adorar se relacionar com você. Porque
Existem dois tipos de pessoa. Aquelas que adoram se relacionar com você porque elas te amam, te admiram muito. E aquelas que não se permitiram te conhecer. Entendeu? Aquelas que não se deram o prazer de te conhecer. E entre as pessoas que não se deram o prazer de te conhecer está você mesmo. E então, conforme você vai também se dando esse prazer de conhecer você mesmo, você vai... Aliás, isso é fundamental, né? Com certeza. Conforme você vai se dando essa permissão de se conhecer, você vai se apaixonando por você, você vai se gostando. E quando você se gosta, você também se abre para as pessoas te conhecerem, porque você tem certeza que você é gostável, que você é aceitável. E aí, você sai do medo de não ser aceito, você sai do medo, né, de ser rejeitado. E aí você fica com a mentalidade aberta, porque Isso. você já se conhece. Você já sabe que você é aceitável. Você... E aí você não fica com medo de que alguém julgue você, porque você já sabe quem você é. Né? Exatamente. Se alguém chegar para você e falar assim, sua torneira, você se ofende com isso? Né? Então, porque se alguém falar... Vocês ouviram o que o Saulo falou? É praticamente impossível, é muito difícil alguém te julgar se você não se julga. Se você se julga, você abre na verdade, se você se julga, você já tem um conceito sobre você, equivocado. Então você vai querer confirmar aquele conceito. E aí você pede para a pessoa, por favor, confirme que eu sou assim mesmo. Qual é esse nome mesmo? Mari. Então, Mari, se alguém chegar para você e falar assim, sua torneira, você não vai se ofender, né? Você vai rir, né? Já começou, já ficou engraçado. Né? Vai ficar alegre, vai ficar engraçado. Mas você tem certeza que você não é torneira. Né? Então, você se conhece ao ponto de saber que você não é uma torneira. Você nunca se julgou uma torneira. Né? E se alguém falar para você, sou incompetente, ela estava assim, né? Aí você não tem tanta certeza assim. Você já se julgou incompetente alguma vez? Acho que... Então. Acho que se alguém tentar te convencer disso, você vai... Mas você vai ficar em dúvida, né? Então, mas conforme você vai se conhecendo, você vai tendo certeza que você não é nada disso, que você é tudo de bom, aí nada do que as pessoas falem vai afetar o teu autoconceito, entendeu? Mas enfim, então é isso, Maíra. Se a pessoa colocar barreiras, você vai compreender como é que funciona essa barreira que ela coloca para você saber como lidar com essa barreira, para poder transpor essa barreira e se comunicar com ela. Né? Paciência, alegria, mentalidade aberta. Né? Ok. Peraí. Eu estava aqui. Estender e compartilhar, isso é comunicação. Okay? Comunicação, né, Lino? Você trabalha com comunicação, né? Como é que a gente vai se comunicar com alguém sem se estender, sem compartilhar? Né? Compartilhar é o mecanismo da comunicação. O termo comunicar é tornar comum a todos. Então, comunicar, por isso que é bom falar com gente entendida, né? Comunicar é tornar comum. Então, sem igualdade não tem comunicação. Tornar comum a ambos. Então, você estende e aquilo que está em você, você torna comum ao outro. A sabedoria que você adquiriu, você torna comum ao outro também. Olha que gostoso, não é uma delícia? Eu acho uma delícia fazer isso. E agora, se você acha que você é água e o outro é óleo, como é que você vai fazer isso? Né? Se um acha que é água e o outro acha que é óleo, como é que eles vão fazer a coisa ficar comum? Né? Entendeu? A comunicação só é possível entre iguais. Tá fácil isso? Então, por que ninguém entendeu o que Jesus falou? Porque ninguém
se achou igual a ele. Você chega numa igreja cristã e fala assim, aqui todo mundo é igual a Jesus. Os caras ficam bravos. A galera fica brava. Eu já dei aula em igreja católica, bastante. Já dei muita palestra, curso e tal. Então, a maior barreira é fazer com que eles entendam que eles e o ícone que eles seguem na religião deles são iguais. Sendo que o próprio ícone da religião deles disse isso. Vocês são iguais a mim. Vocês podem fazer igual ou melhor do que eu estou fazendo. Mas essa é uma coisa que eles não quiseram acreditar. Eu acho que eles disseram que o ícone da religião deles mentiu quando disse isso. Não é possível, porque quando você fala que eles são iguais, eles acham ruim. Eles acham isso um sacrilégio. Né? Então, quando você se considera diferente, você não se permite esse compartilhar. Você bloqueia compartilhar. Entendeu? A orientação somente pode ocorrer no reconhecimento da igualdade ou a transferência. A orientação só pode ocorrer no reconhecimento da igualdade ou essa transferência se tornaria impossível. Ok? Se não existe igualdade, transferir para o outro se torna impossível, porque você tem que tornar comum. Ok? Percebe? Está fácil? Olha, isso é muito importante que vocês entendam. Porque em qualquer situação de aprendizado, vocês vão precisar identificar que quem está ensinando e quem está aprendendo são iguais. Né? Imagina, você fala assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa, ou eu vou aprender algo com você. Vamos estabelecer aqui, antes de mais nada, que nós somos iguais? Vamos nos reconhecer como iguais? Ufa! Né? Fica mais chato, não? Não é mais gostoso? Você não tem a oportunidade de falar isso. Você precisa ver isso. Você vê isso, você corrige a Não, você vê e começa a estabelecer uma relação de igualdade até o outro ver também. Ambos têm que estar nessa visão. Essa não é uma consequência natural da visão? Também. É igual tirar as barreiras, porque essa visão só acontece no amor. E no amor chega um momento que a pessoa compartilha com você disso. Talvez não por muito tempo, tem gente que fica mais tempo, menos tempo, depende muito do autoconceito. Então, você tem que melhorar o autoconceito para ela se permitir se compartilhar. Entende? Mas se você reconhece isso, você vai ensinando isso. Você vai ensinando essa igualdade até que a pessoa aceite. Entendeu? Pode até não acontecer num primeiro momento. Você continua, entendeu? E o aprendizado acontece. Agora, o aprendizado... Porque assim, as pessoas adoram idolatrar... Oi? Só colocar assim, porque eu reparo que às vezes eu consigo enxergar algo, mas quando... Fala alto. Eu consigo ver alguma coisa, mas a partir do momento que eu coloco uma intenção de mostrar o que eu vejo, eu me perco. Assim, parece melhor para mim, ao ver alguma coisa, não ter a intenção de ensinar e simplesmente deixar acontecer. Então, tem questões semânticas que às vezes dificultam. Quando a gente vai ensinar alguém, essa intenção de falar, ela nasce de outro lugar. A intenção não é uma necessidade sua de falar, mas é que, primeiro, tem a necessidade do outro de te ouvir. E assim, não necessariamente falar sobre o que você está vendo é o que vai gerar aprendizado. O amor está justamente em olhar para a situação e ver o que realmente precisa ser feito naquele momento. Uhum. Então, quando você vai ensinar, se você estabelece a unidade entre você e o aluno,
entre você e quem está na condição de aprendiz naquele momento, se você estabelece a unidade, é sinal que você estabeleceu o amor entre ambos, o amor de você para com ele. E quando você estabelece isso, você só consegue estabelecer isso numa condição em que você está conectado com algo verdadeiro, com a verdade sobre você e com a verdade sobre ele. A partir desse momento, esse é um estado tão pleno que você não vai ter necessidade de nada. Você vai ter uma ação totalmente espontânea que nasce desse lugar de amor, que nasce no reconhecimento do que se faz pertinente para que aquela pessoa compartilhe com você esse lugar da mente onde ela consegue ver o que você está vendo. E você só consegue fazer esse compartilhar a partir do que você realmente sabe. Porque adquirir informações não é saber. O saber gera um comportamento que ensina. O saber gera uma sensação interna, que é a partir dessa sensação que acontece a transferência. Então também... É a segurança. Assim, exatamente, mas assim, você sempre é seguro em relação àquilo que você sabe. É isso que você está dizendo, né? Sim. Mas muitas vezes as pessoas querem ensinar coisas que elas ainda não aprenderam, né? Que elas ainda não sabem. Que elas entraram em contato com a informação, com a teoria, mas não existe o saber ainda. Se não existe esse local do saber, a transferência não acontece. Porque você tem que levar a pessoa até esse local do saber. Se você não tem contato com esse local, não tem como você levar a pessoa até lá. Entenderam? Okay. Mas mesmo assim, quando você tem uma teoria na cabeça, se você ficar repetindo bastante, tentando ensinar alguém, como a sua orelha fica mais perto da sua boca do que a orelha do outro, você fica falando e fica escutando o que você está falando. Né? Tanto você falar para você mesmo, às vezes você mesmo acaba se colocando num lugar que você acaba aprendendo. Entendeu? Então não tem problema também se você falar, né, meio papagaiando e tal, também não tem nada, não tem nenhuma contraindicação. O máximo que pode acontecer é a pessoa não aprender, mas você aprende. Então é o seguinte, agora tem uma história assim, que o aprendizado, para o aprendizado ocorrer, o orientado, ele tem que ter disponibilidade para assumir, isso é importante, assumir as decorrências desse aprendizado. Isso é muito louco. Por exemplo, assumir as decorrências da condição de saber. Por exemplo, você fala assim, Jesus, mesmo quando ele foi torturado, ele não atacou ninguém, né? Se alguém atacasse a ele, fisicamente ou moralmente, qualquer coisa, ele não tinha nenhuma reação, ele continuava amando a pessoa. Aí a pessoa falou assim, mas isso é para Jesus, né? Já ouviram essas coisas? Eu não sou Jesus. Então quando a pessoa fala isso, o que ela está querendo dizer? Ela fala assim, você não é, então você quer ser? Daí você passa a agir assim. Eu vou te ensinar agora, eu vou ensinar agora para você como é que você pode se tornar igualzinho a Jesus. Aí você vai fazer tudo o que ele fazia. Eu falo, não. Dá um tempo, depois eu aprendo. Por quê? Vai que ele aprenda mesmo, ele vai fazer igual, ele não está muito afim de assumir as decorrências dessa sabedoria. Entendeu? Ele acha que assumir as decorrências dessa sabedoria vai ser muito pesado para ele. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus não atacava ninguém. Agora, assim, se você for igual a Jesus, você vai parar de atacar, você nunca mais vai atacar ninguém. Você nunca mais vai repreender ninguém. Né? Você nunca mais vai brigar com ninguém. Você está afim? Você nunca mais vai reclamar de ninguém. Você nunca mais vai reclamar de ninguém.
Pensou? Pensou se a tua mulher, teu marido, se torna igual a Jesus, ele nunca mais vai reclamar de você? Pensou? Você gostaria que seu marido fizesse um curso para ser Jesus? Ou tua mulher fizesse um curso para ser Jesus? Ela nunca mais ia reclamar de você, nem você dela. Você consegue imaginar uma coisa dessa, Francisco? Uma mulher que não reclama de nada? Uma esposa que não reclama de nada? Você não explica? Não é, Luiz? Eu diria que não é culpa dela. Exatamente. Então, o que acontece? Para o aprendizado somente pode ocorrer a partir da disponibilidade em assumir a condição decorrente do saber. Assumir a condição decorrente da sabedoria. E a não disposição em assumir a decorrência do saber torna interessante a ignorância. Percebe? Quando você não quer assumir as decorrências de saber algo, você fala, não, agora eu já sei isso. E aí você passa a se comportar dessa maneira. Quando você não quer assumir essa decorrência, a ignorância passa a ter ganhos para você. Você começa a achar interessante ser ignorante em relação àquilo que você já sabe. Assim, o cara até ficou me enchendo. Eu falei, então, chega uma hora que eu apelei para a ignorância e desci uma porrada. Apelei para a ignorância. Chegou uma hora, eu apelei para a ignorância. Entendeu? Então você finge que você é ignorante sobre aquilo e age de maneira contrária do que você acredita. Eu até sei que não deveria dar uma porrada no cara, mas... apelei para a ignorância. Apelei para a ignorância e bem mesmo. Então, a ignorância permite que você continue atacando, permite que você continue repreendendo as pessoas, que você a ignorância permite que você continue se defendendo das pessoas. Pessoa assim, chega um assaltante e fala assim, isso é um assalto. Eu falo assim, pois não, meu amor, o que você precisa? Eu falo assim, não, isso é só para Jesus. Estou fora. Me fale sobre as suas necessidades. Vamos ver se eu posso te ajudar. Aí você está, de repente você encontra a tua mulher com outro cara. Você, oi meus amores, vocês querem um cafezinho? Eu falo fazer um café para vocês. Eu falo, não, isso é só para Jesus. Então, ser um sábio... Esse é o momento que eu vou apelei para a ignorância. Assim, ele sabe que aquilo não dá nada, mas ele apela para a ignorância. Agora, por que a gente fica tentando evitar as decorrências do saber, né? Por que quando a gente decide atacar, repreender, né, sentir medo, enfim, o que a gente está evitando com isso? Então, acontece o seguinte, então, você está evitando exatamente a possibilidade de você não parar, você não quer parar de cometer aquele tipo de ação. Você não quer passar a agir como um sábio. Né? Por quê? O que acontece? O sábio, quando você adquire a sabedoria, você começa a assumir conscientemente a escolha em tudo que você faz. Você passa a ter escolhas conscientes. Então, quando você começa a ser consciente, fazer escolhas conscientes, você fica basicamente vou falar rapidinho, isso é um assunto complexo, mas vou falar rapidinho. Você passa a escolher entre duas possibilidades. Uma é de viver a vida tal como ela é, de uma forma verdadeira, a verdade sobre a vida e sobre tudo, sobre si mesmo e sobre o outro. Ou então você vai continuar fazendo coisas diferentes do que as coisas são. Ou você assume a vida como ela é, ou você continua agindo de uma forma iludida em relação à vida, em relação a você, em relação aos outros. Bom, se você resolve viver na ilusão, aí você pode se iludir da maneira que você quiser. Você pode ter infinitas maneiras de se iludir em relação à vida.
Agora, se você resolve viver a vida tal como ela é, tem uma única forma, porque a vida é o que ela é. Jesus falou assim, eu sou a vida. Quando ele diz, eu sou a vida, ele passa a ser, ele passa a ter uma correspondência com o que a vida é. Ok? Todas as ações dele demonstram a verdade sobre a vida. Okay? Então, essa é uma postura. Essa é a postura da sabedoria. Agora fala, não, eu vou viver de uma forma diferente do que a vida é. E vou fazer a vida do meu jeito. Não importa se a vida é amorosa, se a vida é sem ataque, sem defesa. Eu vou atacar mesmo, eu vou fazer a vida do meu jeito. Vou armar tudo no meu esquema e se alguém entrar aqui eu meto porrada. Entendeu? Então assim, você vai fazer a vida do jeito que você quiser, vai armar um esquema do jeito que você quiser e vai viver como você achar. De uma forma diferente do que a vida é. Ok? Agora, escolher pela verdade é você escolhe todos os atributos da vida para você exercer. Seria então, a paciência, a honestidade entre o que você é, o que você fala, o que você faz, o que você pensa, a confiança, generosidade, a mentalidade aberta, ok? Alegria. Nessa condição, quando você resolver viver a verdade, como é que você vai viver a verdade sobre tudo? Se você, por exemplo, como eu estava falando assim, você tem 5 sentidos, então você diz, não, eu vou continuar usando os 5 sentidos para falar sobre a verdade e sobre a vida. O que você faz com os 5 sentidos? Né? Percebe que os 5 sentidos, você não consegue saber o que tem atrás dessa parede, você não consegue saber. Como é que você vai saber? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou até a recepção. Como é que você vai saber as decorrências de você ir até a recepção? Que implicação tem isso ao longo do tempo? Né? O que isso vai interferir ao longo do tempo, em 1 ano, 2 anos, em 100 anos? Você não sabe. Quando você escolhe viver a verdade, você necessariamente tem que escolher a busca do contato com a onisciência. Okay? A busca do contato com a onisciência. Isso é possível? Sim. As pessoas confiavam na decisão por mãos, papel, já estão falando de Jesus, no contrário. As pessoas confiavam nas decisões de Jesus? Como é que ele decidia? Será que ele decidia pelos 5 sentidos? Contato com a onisciência, com certeza. Contato com a onisciência. Ok? Então, é uma pessoa que tem uma conexão com a onisciência. É alguém que não age por si mesmo, mas age por todos. E age por Deus. E nessa condição, o que acontece nessa condição? Para você aceitar viver em contato com a onisciência, é a mesma coisa que você dizer, eu vou viver em completa inspiração. Entende? Aí o que vai acontecer? Imagina se você viver em completa inspiração todo o tempo. Como é que as pessoas vão reagir com você? Elas vão com inspiração também. E elas vão gostar muito de você, com gratidão. Com gratidão. Elas vão agir. Elas vão ser amáveis, carinhosas, vão te tratar muito bem, vão te reconhecer. Sabe essas coisas que as pessoas querem? Ser amado, reconhecido, admirado, ser bem tratado, ser significativo na vida de alguém. É isso que acontece quando você age inspirado, quando você tem ações inspiradas. O feedback é esse. Okay. Carinho, atenção, bons tratos, gentileza, etc. Agora, será que você está preparado para isso? Você já pensou, todo mundo... Que louco, né? Você está preparado para ser muito bem tratado? Imagina se todo mundo... Para ser amado? Imagina todo mundo amando você. Todo mundo sendo gentil com você. O dia inteiro.
todo o tempo, todo mundo Vai ser atropelado. todo mundo sendo gentil com você, a tua mulher gentil com você, teus amigos gentis com você, teu chefe gentil com você, todo mundo é gentil com você, o guarda de trânsito é gentil com você, todo mundo é gentil com você, todo mundo te adora, todo mundo te trata bem, todo mundo... Hã? Você acha esquisito isso? Você acharia esquisito isso, não? Como é seu nome? Bianca. Pessoa Bianca. Bizarro. Só pode estar de brincadeira, é pegadinha do malandro, não é possível. Né? Aí tem, tá acontecendo alguma coisa. Uma câmera escondida. Já pensou? Falou assim, ó, Bianca, eu vou fazer uma mágica aí, fazer uma... e daqui pra frente todo mundo vai te tratar assim. Você só vai ser bem tratado totalmente, todo mundo vai amar você, todo mundo vai... Eu sabia que ela ia falar isso. Falei assim, que chato, hein? Que tédio. Ela falou, que tédio. Que tédio, cara. Ok. Não, prestem atenção nisso, gente. Isso tem dentro das pessoas mesmo. Então, isso significa que se você se tornar uma pessoa sábia, se você se permitir aprender tanto quanto um sábio, como Jesus, por exemplo, você vai ser tratado assim. Sabe que você quer ser tratado assim? Se você não quiser, se você achar que isso é um tédio, se você tiver alguma coisa contra ser tratada dessa maneira, você não vai querer a sabedoria, porque você vai ter como decorrência da sabedoria esse tipo de tratamento. Esse é um dos grandes trabalhos, talvez o maior trabalho que nós fazemos aqui na Coexiste. Okay. Aumentar a autoestima das pessoas a ponto delas aceitarem ter uma vida muito boa, ser muito bem tratado, ser muito amado, ser tudo bom, tudo bem, tudo ótimo, sempre bom, sempre bom, sempre bom, nada ruim nunca. E tem mais. É essa sensação, as pessoas não costumam aceitar. E tem mais. É um treinamento. E mesmo que alguém te tratasse mal nessa condição, você ainda iria compreender totalmente, ia amar essa pessoa. Porque não é isso que a gente tem. Não é isso que você aprende que o mundo é, que a vida é. Falando, não é o que você vê por aí. Você tem que fazer um exercício mesmo. Isso. É um treino. Você está num mundo onde as pessoas te tratam sim mal, as pessoas são estressadas, as pessoas... As pessoas se tratam mal, então nós vamos tratar você mal também. Então, por isso que nós temos uma empresa de treinamento. Vamos mudar isso? Você topa mudar isso? É bom, hein? É bom. É bom. Bom demais. E aí, Marquinho, o que você acha, Marquinho? Tá bom? Tá bom aí pra você, Marquinho? Você tem sido bem tratado, Marquinho? Pra caramba. Pra caralho, ele. E você, Aline, você tem sido bem tratada? Muito bem. E você, Paty? Treinamento da Paty. Treinamento. Não, mas é sério, por isso que o nosso curso dura 1 ano. Tem exercícios diários, nós sabemos que existe esse condicionamento. Isso tem que ser quebrado. Bom. Senão você está fadada a não ser feliz. Será possível isso? Não. Tem que ser feliz. Então vamos lá. Além disso, olha, quando você reconhece a igualdade, você reconhece a igualdade entre todos. Quando você... Não é possível você reconhecer a igualdade entre você e alguém e parou aí. Quando você descobre a igualdade entre você e uma outra pessoa qualquer, quando você descobre que você é exatamente o mesmo, você conhece, a partir daí você conhece o amor. Porque entre aqueles que se identificam, se unem, quando a pessoa se sente una com o outro, o amor é natural. Ok? E quando você descobre o amor entre você e alguém, é impossível você descobrir isso e não transferir isso para todos. Você descobre que todos são iguais. Não só você e aquela pessoa. Você começa a ver todos como iguais. E se você descobre que todos são iguais, sabe o que acontece? Para onde vai o conceito de individualidade? Vai pro saco.
Como é que é esse nome dela? Está coçando o olho. Maíra. Então, Maíra, se você descobrir que são todos iguais, como é que fica a individualidade? Agora, então, vocês estão afim de que a individualidade vai para o saco? O que acontece no fim da individualidade? O fim da individualidade é o fim do especialismo. Sabe o que é especialismo? Assim, nunca mais um cara vai ver você como especial. Você topa isso? Ixi. Nunca mais alguém vai te ver como especial. Seja um cara, uma mulher, uma amiga, um amante, não importa. Tua mãe, teu pai? Não importa. Você só topa isso quando você passa a não enxergar as pessoas como especiais. É de mão dupla. Se a individualidade desaparece, você não se vê, você não vê ninguém como especial, e você já sabe que você não é especial, porque se são todos iguais, não existe ninguém especial. Então. Cada um tem a sua função e a sua significância. Okay. Marquinhos, dá para a gente ultrapassar um pouco o tempo aí? Acabando a individualidade, se a individualidade vai para o saco, muito aqui, então é o fim do especialismo, é o fim também da rejeição. Entre iguais, como poderá haver rejeição? Ok? Você já pensou? Mas imagina uma convivência sem rejeição? Tem noção do que seja isso? É o fim da disputa. Claro, se todos são iguais, você vai disputar por quê? Pensou uma vida sem disputa? Um relacionamento sem disputa nenhuma? Se todos são iguais, você reconhece que cada um Okay. está no seu devido lugar, na sua determinada função. A partir daí, não tem disputa. A partir daí, todos os projetos somente serão desenvolvidos, administrados, liderados como ferramentas atreladas a uma única meta comum a todos. Já que tornou comum, né? Se você torna comum, a meta é uma só. E todos os projetos seguem sempre uma mesma meta. E são sempre utilizados como ferramentas dentro de uma única meta que é comum a todos. Não está fácil? Entendeu, Francisco? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, viu? É simples. A percepção de um orientador, quando as pessoas... A percepção de um orientador diferenciado ou especial, Jesus, que só ele, mas ninguém, Buda, Krishna, quem percebe assim é sempre o orientado, não é o orientador. Quem vê a diferença é o orientado. Isso pode ocorrer somente por parte do orientado, que quer evitar o saber. O orientado, o aluno. Ele quer evitar o saber por causa dessas razões todas que nós falamos, né? Para manter o status quo da situação dele, o status quo da ignorância permissiva. Ele quer manter o status quo da ignorância permissiva. A ignorância que permite que você haja fora da verdade sobre a vida. Que você haja com ataque, com rejeição, com especialismo, né, com medo, enfim. Então, aí, no reconhecimento da igualdade, o orientador e o orientado se veem mutuamente como iguais, certo? E ajustam um propósito comum. Os dois ajustam um propósito comum. E nesse propósito comum, eles se ajustam de maneira a trocarem efetivamente sem nenhum medo. Aí quem temporariamente sabe mais, transfere para quem temporariamente sabe menos. Ok? E nessa transferência, como não há disputa, como não há desigualdade, tudo ocorre de uma forma otimizada e de uma forma sem medo.
na certeza de que entre iguais não há, como não há disputas, não há também perdas. E não há também auto-engano. Os dois se reconhecendo como iguais, não tem mais a necessidade de ficar se enganando e fazendo jogos e armações para levar algum tipo de vantagem, já que são iguais, já que têm o mesmo propósito. Está fácil? Só fazer isso nas empresas, né? Você trabalha... Qual é a tua profissão, Francisco? Sou administrador. Administrador? Você é administrador de empresas? Isso. Você já pensou isso nas empresas? Né? Uma meta só, não há mais disputas, todos se veem como iguais, não há mais disputas. Aí os projetos, a única preocupação dentro dos projetos, dentro dos processos de produção, são apenas os critérios produtivos. Todos dentro de uma única meta, se vendo como iguais, apenas transferindo conhecimento e levando sempre, aproveitando, otimizando o tempo a serviço de um resultado comum a todos. Não é, pessoa? Ficaria mais fácil administrar? A empresa funciona bem assim, né? Que ela tem concorrentes, né? Mas então, a empresa o ideal é funcionar. Mas e se o concorrente for igual? Se você vê o concorrente como igual a você? No mercado capitalista, cada empresa tem... Cada uma disputa uma fatia de mercado, né? Então, será que a disputa é real? Se todos se verem como iguais, todos terão um único objetivo. Aí os projetos dentro de uma sociedade, cada um terá um lugar específico onde ele será efetivamente significativo dentro daquela sociedade, onde cada um vai cumprir um papel na sociedade, um papel significativo de forma a suprir as necessidades daquela sociedade conforme aquilo que ele tem, os potenciais particulares dele, o saber que ele tem, os saberes específicos de alguma coisa, tudo que ele tiver para oferecer, ele vai oferecer a serviço de preencher as lacunas que ainda existem dentro de uma sociedade, preencher as reais necessidades de uma sociedade. E nesse sentido ele se sentirá significativo preenchendo isso. E como o histórico dele é muito particular, existe vibratoriamente um lugar onde o que ele tem, a potencialidade dele casa exatamente com a necessidade daquele cliente, daquele lugar. Então aí não há mais disputas. Todas Porque as pessoas... existe uma utilidade, cada empresa tem uma utilidade específica para cada cliente, entendeu? Por mais que pareçam concorrentes, eles são mais parceiros e complementares do que concorrentes. Porque parece que é o mesmo produto, parece que é a mesma coisa, mas existem coisas que fazem do seu produto específico, útil e preciso para determinados clientes. E esses clientes são seus e não são do outro. Se for do outro, é porque o outro tem um produto que é mais preciso do que o seu para o cliente. E além disso, o produto que você oferece, nessa relação entre entregar um produto e receber um produto, isso é só uma desculpa de relacionamento. Porque na verdade o que você está trocando entre você e o cliente é muito mais do que o produto, mas é o que você tem a dar a ele como exatamente, enquanto ser. Por isso que é tão preciso. Entendeu? Então, as relações comerciais são desculpas para que as pessoas possam se relacionar e trocar esse aprendizado. Entendeu? Então, aquilo que você tem para ensinar para um cliente seu, é você que vai ensinar. E não é o seu concorrente. É uma relação sua. Não existe concorrência. Se ele se relacionou comercialmente com o outro, é porque eles estavam vibratoriamente casados. Existe uma afinidade de frequência. E foi importante que eles se relacionaram. E você não vai ficar brigando por isso, porque tem um outro cliente esperando por você de braços abertos. Exatamente. Entendeu? Sem nenhum conflito. Aliás, tem um programa que fala sobre isso, que eu chamo o nome de Na Verdade Sem Fronteiras. Procura lá no site, a gente fala A Verdade Sem Fronteiras. A gente fala bastante desse mundo corporativo, é bem interessante. Mas a gente pode... esse assunto é bastante extenso. Delicioso. A gente dá consultoria nas empresas e é muito legal falar disso.
Então, essa tranquilidade no ensino-aprendizado entre professor e aluno, nessa relação entre iguais, isso traz uma certeza interna, uma segurança interna, onde nessa transferência ambos ganham. Porque se você se reconhece como o mesmo, como igual, tudo que acontece com o outro é um ganho para você também. Toda vez que alguém ganha, você também ganha, porque entre você e ele não existe mais essa separação, entendeu? Quando você ama alguém, e esse alguém ganha alguma coisa, se ele aprende alguma coisa, se ele melhora o status da sua vida, do seu status de prazer, de viver, de felicidade, você não se sente feliz com isso? Então, se você ama as pessoas, quanto mais elas recebem, cada vez que você transfere algo, o resultado, o feedback que você recebe é tão grande quanto o que ela recebeu, entendeu? Dar e receber é a mesma coisa. Os efeitos são os mesmos, ok? Isso torna evidente uma relação muito simples. Entre iguais, as coisas ficam muito simples. Depois que você estabeleceu a igualdade, a transferência de qualquer tipo de conhecimento fica muito fácil. Fica muito simples. Porque a complexidade já não se faz mais necessária. As pessoas complicam muito. As coisas muito simples se tornam muito complexas. Porque as pessoas querem complicar, às vezes para valorizar o que elas estão ensinando, para manter um status assim, olha, eu sei uma coisa muito complicada. Entendeu? É só para gente muito inteligente, mas eu vou dar um jeitinho de ver se você consegue entender. Olha, mas presta bem atenção porque é complicado, hein? Vídeos, o trauma de matemática que a galera tem. Matemática é babaca, é muito simples, né? Não tem nada. E tem que parecer difícil, né? Porque senão, que graça tem? Mas entre iguais, isso já não se faz mais necessário. Aí você mostra a matemática, tudo de forma muito simples. Depois que ficou estabelecida a igualdade, o resto é tranquilo. Tá certo? Essa simplicidade, a partir do momento que você estabelece essa simplicidade, tudo fica tão fluente, tudo fica gostoso. Não tem mais essa dificuldade, essas barreiras, viu, Maíra? Aí acabam essas barreiras. Você imagina se você estabelecer uma relação entre iguais, entre você e a sua professora. Fica muito simples. A aula fica fácil, fica tudo simples. Não é? Ela não vai ter que complicar mais. Fica tudo muito fácil a tornar comum qualquer tipo de saber. Eu tenho que estabelecer isso e pronto, eu tenho que estabelecer e ela aceitar. Ó, você faz a sua parte, como eu te falei, e tenha toda a paciência que você faz necessária para que ela se permita viver essa coisa tão deliciosa que você está oferecendo. Mas saiba que é simples, não é difícil. E confia nela. Confia nela, porque a verdade disso é que vocês são iguais. E se vocês são iguais, é também verdade que vocês duas estão indo para o mesmo lugar. É só uma questão de tempo para ela entender isso. E se você tiver paciência nesse reconhecimento da igualdade, onde não há diferenças não há conflito. Onde não há conflito não há medo. Onde não há medo, há apenas amor. São todos iguais. A pedidos. O meu corpo
Vejo um carro importado, a mãe levando pra escola o seu filho bem cuidado. Yeah, 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 yeah. E no meu quarto, na TV, outra mãe eu posso ver com seus filhos entre os carros, implorando uns trocados. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só aparência, pois na essência são todos iguais. Vejo caras na revista mostrando suas mansões, suas riquezas e conquistas, os seus carros e aviões. Yeah, 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 yeah. E ao lado da revista, o jornal mostra a notícia, outras caras com tristeza, no extremo da pobreza. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só aparência, pois na essência são todos iguais. Jornais mostram distâncias que não são reais. Todos sonham e riem, choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem, choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Na reportagem da TV, um artista é premiado, um prêmio justo e merecido, por seu valor reconhecido. Yeah, 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 yeah. Outra manchete do jornal, a decisão de um tribunal condena um homem a um castigo e o chamam de bandido. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só aparência, pois na essência são todos iguais. A rua, a TV, a revista e jornais mostram distâncias que não são reais. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram
Gente pura e inocente, tanto rico como pobre, cada um faz como pode, pela crença no limite. Cada um inventa o seu, um acredita que é rei, outro plebeu. Um acredita que é o juiz, o outro acredita que é o vilão. O artista observa e canta a sua canção. Mas essas crenças não têm consequência, ninguém consegue mudar a essência. Os ventos da terra não mudam os grandes raios do céu. Sonham e riem e choram, são todos iguais, todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais, todos procuram. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Ah, tá. O Luiz pegou o canto e ele começou a falar. Eu falei, filma a galera! Aí o Luiz começou a filmar a parede. Ele não baixou a câmera. Desculpa aí em casa. Uma pessoa sem experiência em câmera. Só filmou a câmera e filmou a parede, mas beleza. Obrigado, Luiz. Eu tenho muita vontade que as pessoas vejam a galera, sabe? Então de vez em quando eu falo, filma a galera, filma a galera. E o Marquinhos que fica sempre filmando, ele nunca sai nas filmagens, né? Então, uma delícia assistir vocês aí atrás, estava muito gostoso. A gente quer compartilhar, essa vontade de compartilhar, tudo que a gente vive aqui é enorme. Mas a gente vai, né? Vamos começar a mostrar a galera mais vezes. Ok? Então, gente, olha, muito obrigado por esse tempo que vocês passaram conosco. Hoje foi um programa de 1h30. Uma delícia. Uma delícia. Olha, então, nessa relação onde vocês estiverem aprendendo e ensinando, se lembrem, somos todos iguais, ok? Amém. Um grande beijo no coração. Até quinta.